Oi, gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui no canal. Se você nunca viu nenhum vídeo aqui, se é a primeira vez que você tá por aqui, eu sempre posto aí pelo menos umas 3 vezes na semana vídeos de devocionais, os devocionais que eu faço aqui no meu quarto, que eu faço aqui em casa, e eu compartilho aquilo que Deus ministrou no meu coração e aquilo que Ele ministra, que Ele fala no meu coração para eu trazer aqui para vocês. E eu sempre compartilho aqui também alguns vídeos da minha rotina, mas ultimamente eu confesso que Deus ele tem falado muito comigo sobre os vídeos de devocionais, sabe? Para eu dar mais atenção para essa parte do devocional e para eu não dar tanta atenção assim para os vídeos de rotina. Assim eu tenho feito. E eu espero que esse vídeo, assim como os outros, Deus ele venha ministrar no seu coração, tá? Eu já quero começar aqui com vocês o livro de Isaías. Isaías capítulo 55. Primeiro a gente vai ler o versículo 3, que diz assim, lá em Isaías 55. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Aqui Jesus, Deus, ele tá convidando a gente, né? É um convite que Deus tá fazendo. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei bênçãos que prometi a Davi. Aí lá no versículo 6, ele diz assim: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Então aqui ele já deixa, né? Ele já deixa aqui falando, já dá para entender nesse versículo que em algum momento a gente vai procurar Deus e não vai achar. Algum momento a gente vai querer viver aquilo que Deus quer pra gente e a gente não vai encontrar. Então aqui no primeiro que eu li, ele tá fazendo um convite, né? Deus ele tá fazendo um convite pra gente ouvir a voz dele e ir até ele, né? Escutem-me e venham a mim. Ele não tá só falando pra gente ouvir, porque a gente pode ouvir, tem pessoas que passam a vida inteira ouvindo devocionais, ouvindo pregações, ouvindo a palavra e não vão até Jesus, né? Não vão até Deus. Ouvem, mas não prestam atenção. E se prestam atenção, não praticam. Então aqui ele tá falando, né? Venham até mim. Abaixei mais um pouquinho aqui. Aqui ele tá falando, escute e venham até mim. E eu farei uma aliança com vocês. Deus, ele tá, além dele tá fazendo um convite, ele tá propondo algo muito especial. Uma aliança. Sabe, quando a gente faz uma aliança ali com o nosso aliado, né? Com o filho, com o pai. A aliança, ela não se quebra, então ele tá propondo isso. E logo no versículo 6, ele deixa claro, procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. O enquanto deixa ali bem claro que vai sim ter um momento que a gente vai procurar e não vai achar. Foi até esse versículo que eu li no meu primeiro vídeo de devocional, que Deus colocou no meu coração muito forte, para eu alertar, para eu falar para todos aqueles que precisavam ouvir, para procurar a Deus enquanto se pode achar. Porque o tempo está passando. E vai ter um momento que você vai querer procurar, que você vai querer achar, que você vai se despertar e você não vai conseguir. Então o momento é hoje, o momento é agora. E aí lá no versículo 8 ele diz assim: o Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem e crescerem e produzirem sementes para serem plantadas
e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Glória a Deus. Então aqui Deus ele diz para nós que os pensamentos dele não são como os nossos, que ele não age como nós agimos. E assim como o céu está mais alto que a terra, assim estão os pensamentos dele e as ações deles. Tudo que a gente pede, tudo que a gente imagina, tudo que a gente pensa, Deus ele tem algo muito maior para mim e para você. Só que tem momentos que a gente, na maioria das vezes, eu entendo aqui nesse versículo que a gente quer viver os nossos pensamentos. A gente quer viver os nossos planos, a gente quer viver os nossos sonhos. E aí é onde vem a frustração, aonde vem a angústia, aonde vem a depressão, porque nós queremos e insistimos viver aquilo que a gente acha que é bom para nós. E é onde a gente cai, é onde não dá certo, aonde a gente tem decepções, aonde tudo aquilo que a gente planejou e projetou não sai de acordo com o que a gente planejou e projetou. E é onde a gente se frustra. Porque se a gente viver realmente, de fato, aquilo que Deus quer para nós, nós não vamos nos frustrar. Se a gente viver aquilo que Deus preparou para nós, nós vamos viver o melhor de Deus. Pensa nisso. Olha que tremendo. A partir do momento que você anula aquilo que você pensou para você, e imaginou, e vive o melhor de Deus, nós não vamos nos frustrar. Claro que isso não quer dizer que a gente não possa sonhar, que a gente não possa querer realizar. Isso não quer dizer que a gente não possa ter tudo isso em mente. Não é isso. Mas o que eu quero que você entenda, assim como eu entendi aqui, assim como Deus ministrou no meu coração, é que a gente não pode colocar em primeiro lugar as nossas vontades, os nossos sonhos. A gente precisa estar alinhado com Deus. Senhor, o plano que eu tenho para minha vida é esse. O sonho que eu tenho para minha vida é esse. Mas eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o melhor do Senhor na minha vida. Se esse não for os seus planos, que não aconteça, mas que aconteça aquilo que o Senhor quer para mim. E nós termos o entendimento quando não acontecer do jeito que a gente quer, aquilo que você planejou, você precisa ter o entendimento que quando não acontecer do jeito que você quer, você entender que foi Deus que permitiu assim. Você entender que foi Deus que não quis que acontecesse desse jeito. Porque você vai viver o melhor de Deus. Porque o que Ele tem preparado para você é muito melhor do que você pediu e que imaginou. Porque aqui diz, ó, no 9:5:5, capítulo 5:5, versículo 9: assim como o céu está mais acima da terra, assim os meus pensamentos e ações estão mais acima dos seus. Nós estamos pensando no hoje, no agora, nossa visão é limitada, porém a visão do Pai, a visão de Deus, a visão do eterno, ela é alta, ela é ampla. Deus, ele vê de cima, ele consegue ver pontos que você não vê. Deus, ele está em conversas que você não está. Então às vezes você planeja algo para sua vida e você inclui até pessoas nesse plano, pessoas que você acha que você pode confiar. Pessoas que você acha que quer viver o mesmo sonho que você e elas não querem. Pessoas que por trás são outra coisa e você não vê. Pessoas que você acha que você pode confiar, mas Deus, ele vê. E ele vendo, ele sabe que isso não vai dar certo para sua vida. Até mesmo um namoro que você tá aí namorando e você quer casar com essa pessoa, você quer ter filhos, você faz planos, e aí você insiste nesse namoro, ou num trabalho, você tá insistindo naquilo, e não tá dando certo, mas você quer, você tá orando, e Deus tá te dando ali vários sinais,
que não é isso que ele quer para sua vida, porque ele já vê lá na frente. Deus, ele vê coisas que você não vê, ele tá em lugares que você não está, ele tá em conversas que você não está. Então, às vezes você insiste tanto naquilo que Deus, ele acaba cedendo. E aí você acaba caindo numa cilada, você acaba caindo em algo que não era para você cair, você acaba vivendo algo desagradável na sua vida que não é isso que Deus queria para você. Porém, Deus, ele não força nada. Deus, ele nos mostra o caminho, só que ele deixa a gente escolher. O livre-arbítrio, ele deixa a gente escolher, porque Deus, ele não é aquele Deus que força, sabe? Porém, ele deixa bem claro pra gente que ele quer que a gente viva os planos e os sonhos dele. Viver o melhor que ele tem pra nós. Ele é nosso Pai. A Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos abençoar, presentear os nossos filhos. Imagine o nosso Pai de amor que está no céu. Só que nós precisamos deixar isso nas mãos dele. Não ficar insistindo em algo que é da nossa vontade, da nossa carnalidade. Deixar de viver a nossa vontade para viver o melhor de Deus. Eu vou fazer um resumo aqui muito rápido, gente. Bem rápido mesmo do que aconteceu comigo referente a isso. De você tá atento àquilo que Deus quer para você. O Ninho, ele tinha ganhado uma vez do trabalho dele para passar 3 dias totalmente de graça, uma pousada em Ilhabela. Gente, as 3 vezes que marcou a data da gente ir, as 3 vezes deu alguma coisa errada. A primeira data não dava pra gente ir. Depois tentamos remarcar e aí aconteceu não sei o que na data que a gente não conseguiu ir. Depois remarcamos pra 3ª data e aí o lugar não tinha essa data e aí a data que dava pra marcar não era a data que ia coincidir da minha folga. Gente, sabe quando começa a você não ficar em paz com a viagem? Uma viagem que a gente tava tão feliz. Imagina, ir pra Ilhabela, gente, 3 dias numa pousada com tudo pago. Quem não queria ir? Só que isso começou a incomodar meu coração, e eu comecei a acender a minha anteninha de vinil. Falei, opa, Deus tá querendo falar algo comigo. Deus tá querendo mostrar algo aí nessa viagem. E aí, pra finalizar, aí conseguimos marcar na 4ª tentativa, conseguimos marcar uma data lá na agenda. E aí, uns 3, 4 dias antes da viagem, gente, eu tive um sonho que não era um sonho. Aquilo, quem me conhece sabe, eu acho que eu já comentei aqui no canal, que eu tenho muitas revelações de sonhos. Não foi uma, não foi 2, não foi 3, não foi 4. Foram várias vezes, já perdi a conta de quantas vezes Deus, ele falou comigo através de sonho. Coisas que eu sonhei e no outro dia aconteceu, 2 dias depois aconteceu. Coisas assim tremendas. Toda a minha família já sabe, né? Essa minha ligação com Deus através de sonhos, né? E aí eu tive esse sonho onde nosso carro batia de frente com um caminhão numa estrada. E naquela época, isso foi há alguns anos atrás. Naquela época, e até hoje, né? Eu nunca fui pra Ilhabela, eu nem sei como que é a estrada de lá. Só que no sonho a estrada, ela era bem estreita, e era uma mão só pra ir, uma mão só pra voltar. E fazia muita curva, descia assim, enfim. E um caminhão muito grande, ele vinha e batia de frente com o nosso carro. E o Ninho, ele morria nesse sonho. Eu tô resumindo bem aqui, tá, gente? E aí no sonho eu acordei, só que eu não, era como se eu estivesse vendo o sonho de cima, sabe? Não era como se eu estivesse ali. E aí no sonho, gente, eu acordei chorando, eu não conseguia parar de chorar. Eu fiquei quase 2 horas chorando direto. E eu só falava assim pro Ninho, nós não vamos. E o Ninho tentando entender, ele falou, calma, é só um sonho. Eu falei, você vai morrer. Resumindo, gente, aquilo ali eu tinha certeza que não era só um sonho. Deus, ele veio tentando nos alertar, sabe? 3 vezes ele impediu que a gente conseguisse agenda para poder ir para a pousada. E aí quando a gente realmente conseguiu e nós íamos, mesmo eu com aquilo no coração, eu já não tava em paz. Eu falei pro Ninho, nossa, parece que alguma coisa Deus tá querendo impedir, sabe? A gente de ir pra essa viagem. E aí o Ninho falou assim, não, é porque a gente marcou várias vezes, mas fica com aquilo. E aí por último
veio o sonho. Foi quando, é como se Deus tivesse batido o martelo, sabe? Ei, eu quero salvar vocês. Eu quero dar um livramento na vida de vocês. E eu entendi aquilo. E na hora eu falei pra mim, nós não vamos. Chorando, né? Chorando. Contei pra ele o que eu tava sentindo. E ele mesmo falou, não, então nós não vamos. Então a gente não vai. Ele viu que eu não tava brincando. Ele viu que era algo tremendo, algo espiritual que tava acontecendo ali naquele momento, sabe? Porque, gente, é igual eu falei pra algumas pessoas falaram assim pra mim na época, nossa, Chau, tudo pago. Nossa, às vezes era coisa da sua cabeça. Eu falei, gente, vocês acham mesmo que eu não queria ir? Ilhabela, 3 dias, tudo pago. É lógico que eu queria ir. Mas quando você tem entendimento na sua vida que você tem coisas que você não quer viver à sua vontade, você quer viver o melhor de Deus, e naquele momento, eu deixando de ir pra viagem, eu tava vivendo o melhor de Deus pra minha vida. Porque quando a gente fala assim, ó, viver o melhor de Deus, automaticamente a gente pensa em bênçãos financeiras, em status. Viver o melhor de Deus é viver a vontade dele em todos os momentos da sua vida, seja na sua área espiritual, seja na sua área financeira, seja na sua área sentimental. É você estar com o seu pisca-alerta, sabe, suas anteninhas de vinil ligadas, para você viver o melhor de Deus, viver a vontade dele. Então, quando eu leio isso, eu tenho esse entendimento que quando um carro quebra, essa semana mesmo eu fiquei muito feliz pelo que meu marido falou, porque ultimamente o carro só vive quebrando e toda hora é gasto. Semana retrasada, gastamos aí uma bolada de dinheiro com uma peça lá do motor que quebrou. E aí quando foi essa semana, outra peça quebrou também. Meu marido já tava bem chateado, né, desde a semana passada. E aí quando ele falou que tava no mecânico, eu pensei, falei, meu Deus, putz, ele deve estar arrasado, né, porque quebrou outra peça, enfim. E aí quando ele chegou em casa, eu falei pra ele, como é que você tá? Eu fiquei feliz pela resposta que eu tive. Ele falou assim pra mim, amém. Ele falou amém, porque eu tava indo pra essa loja que eu ia atender e eu comecei a sentir um negócio estranho no meu coração. Sabe assim, uma vontade de não ir? Isso ele me falando. Uma vontade de não ir. E aí, mas eu ia. Ele falou, eu ia, mas eu não tava com vontade de ir. E aí, quando eu olhei pro carro, tava saindo fumaça, ele falou. Quando eu parei pra ver, eu acho que é o radiador. Tava saindo fumaça, tava vazando água. E aí eu fui pro mecânico de vez ir pra loja. E ali eu senti que podia ser um livramento de Deus. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, é isso aí. Deus pode ter permitido o carro ficar assim para te dar um livramento. Então, quando você começa a ter entendimento que você tá vivendo a vontade de Deus, você tá vivendo o melhor de Deus na sua vida, tudo começa a fazer sentido. As coisas, elas não vão mais te tirar a paz, as coisas não vão mais te angustiar. E aí, algo que podia ter tirado a paz dele, ele ter ficado bravo, chateado, igual ele ficou semanas atrás, ele ficou com o coração em paz, porque ele teve um entendimento que tudo que está acontecendo na vida dele coopera para o bem dele. Então, se Deus ele permitiu que o carro quebrasse, então foi para livrar. Ah, Charlene, mas tudo? Em tudo? Sim. Se você crê que todas as coisas cooperam para o seu bem e que a sua vida está nas mãos do Senhor, tudo vai cooperar para o seu bem. Se você deixar tudo nas mãos de Deus, até um ônibus que você perde, é porque Deus permitiu. Então, viva o melhor de Deus hoje na sua vida. Viva a vontade de Deus hoje na sua vida, que tudo vai fazer sentido. E coisas que você acha que vão te tirar a paz, que vão deixar você triste, você tem um entendimento que foi da vontade de Deus. Não que isso não possa te trazer tristeza, porque nós somos seres humanos, mas isso não vai mais tirar a sua alegria, sabe? Não vai ocupar o lugar da sua alegria, porque você sabe que a sua alegria vem do Senhor, e a partir do momento que a sua alegria vem do Senhor, Ele está no controle e Ele vai te suprir. O Ninho gastou mais dinheiro, passou cartão e não sabe se vai ter dinheiro para pagar, mas nós sabemos que se foi da permissão de Deus, Ele vai suprir. Amém? Então viva o melhor de Deus na sua vida.
Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos, Senhor, e te agradecemos por mais um devocional. Senhor, por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações. Pai, nós estamos aqui, meu Pai, para te pedir que o Senhor venha nos nossos corações e nos dê sabedoria e entendimento, porque nós queremos, Senhor, viver o melhor do Senhor nas nossas vidas. Pai, nós sabemos que os seus planos são mais altos e melhores que os nossos, porém nos ajude, Senhor, a compreender isso, a ter entendimento dessa palavra, para que todas as vezes que a gente venha querer agir por nós mesmos, fazer a nossa vontade, insistir em algo que não está dando certo, que nós venhamos trazer, que o Senhor venha trazer na nossa memória, que o Senhor está no controle, para que os seus planos venham estar alinhados, que os nossos planos venham estar alinhados com o seu, e que se o nosso plano não for o mesmo que os seus, que o Senhor não permita acontecer, porque nós sabemos que a sua vontade é melhor do que a nossa, que seus planos são melhores e mais altos que os nossos. Então nos ajude, Senhor, só querer viver a tua vontade, só querer viver o melhor do Senhor nas nossas vidas. Não é fácil, Senhor, porque nós somos seres humanos, por isso nós oramos e te pedimos, meu Pai, nos ajude. Que o nosso coração venha estar firme e mantido nas coisas do alto. Que os nossos olhares venham estar direcionados para Ti. Que a gente não venha olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para as circunstâncias. E que a gente venha ter entendimento que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Senhor, nós te oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por todas as coisas que o Senhor tem nos suprido, que até aqui o Senhor tem nos sustentado e que de nada temos falta, e que o Senhor está com o controle das nossas vidas nas tuas mãos. Oramos no nome do seu Filho Jesus Cristo, o nome que é acima de todo nome, o nome que há poder. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Que você venha viver o melhor de Deus na sua vida. Que a gente venha ter entendimento que todas as coisas colaboram para nosso bem. E que o Senhor Deus está acima de tudo e governando tudo. E que tudo está debaixo da tua permissão. Amém? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário, deixe seu like e até o próximo vídeo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau!